vou dar início oficialmente, primeiro agradecendo a disponibilidade de vocês, daqueles que acompanharão de maneira síncrona, e os amigos e amigas da BQV que acompanharão a gravação. Então, boa noite, em nome da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, desejo que todas e todas estejam bem, e sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinário, que tem como título Sustentabilidade e Qualidade de Vida, um olhar para as famílias. A Diretoria de Educação e Conhecimento da BQV, dirigida pela Carla Kurtz, e eu, Douglas Andrade, temos organizado esses encontros com muito carinho. O evento, como vocês já perceberam, é gravado, posteriormente ele ficará à disposição no canal do YouTube da BQV, espaços que vocês podem acessar e divulgar para a sua rede pessoal e profissional. Nela há muito conteúdo produzido ao longo destes anos pela BQV que ficam armazenados neste canal. A BQV foi fundada em 1995, ela é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo básico estimular ações e programas de qualidade de vida em ambientes corporativos, bem como desenvolver parcerias e convênios com importantes entidades da sociedade brasileira. Para atingir tal meta, o que a gente procura fazer é oferecer subsídios atualizados e relevantes a profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos na área e atuar como multiplicadores de uma rotina que alie harmoniosamente trabalho e bem-estar, e para isso nós organizamos os webinários, o congresso, palestras, enfim, uma série de atividades que vocês podem conhecer um pouco mais acessando o nosso site, que durante a apresentação vai aparecer aí na tela e no chat também de vocês. Eu queria, de antemão, também convidá-los a integrar um movimento que estamos coordenando, que é o Movimento Gerar Bem-Estar. É uma ação criada pela BQV, com o propósito de incentivar a cultura de saúde em ambientes corporativos de todas as dimensões e segmentos. E nós temos como objetivo, através desse movimento Gerar Bem-Estar, favorecer a promoção da saúde e a prevenção de doenças no contexto do trabalho, por meio do estímulo às ações e programas de bem-estar e qualidade de vida nas corporações, baseadas nas melhores práticas nacionais e internacionais, e também durante o nosso evento aqui, o nosso webinário, o site vai aparecer para vocês no chat aí também na tela de vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, então eu queria me apresentar, fazendo uma autodescrição também. Como eu disse, meu nome é Douglas Andrade, eu sou diretor de conhecimento, de educação e conhecimento da BQV. Eu sou um homem branco, cabelos castanho, olhos verdes, estou vestindo uma camisa azul de brim. Esse meu fundo de tela é um multicolorido aqui, é um fundo falso, né? Uma tela de imagem aí que deixa eu num fundo bastante colorido. Eu tenho 54 anos e vou fazer a moderação aqui dessa atividade. Para isso, eu vou contar com dois convidados, e o webinário ele tem como propósito, né, abordar a partir da ótica da qualidade de vida o que as empresas podem proporcionar no ambiente nas relações de trabalho para o mundo. Desculpa, aqui estava fazendo. Acho que eu deixei um canal aberto, estava fazendo uns sonoros aqui, devia estar atrapalhando, peço desculpas por isso. Voltando aqui, nós temos como o propósito abordar, a partir da ótica da qualidade de vida, o que as empresas podem proporcionar no ambiente das relações de trabalho para o mundo, quando optam por práticas de ESG, né, que priorizam e chamam a responsabilidade para a implementação dos ODS também em sua agenda articulada. Vamos apresentar também os conceitos por detrás da ideia de famílias sustentáveis como proposta para a melhoria da qualidade de vida em organizações sustentáveis. Digo de antemão que vocês podem compartilhar também um link do chat para os amigos, aí, através das redes sociais, ainda que eles não tenham feito inscrito, ela pode ser acessada. Então, se vocês, para quem tem hábito de utilizar as redes sociais, comentar com os colegas aí da rede pessoal e profissional, o que estão fazendo no momento, eu sugiro que compartilhem um link desse webinário. Então, eu vou convidar... Nós temos dois convidados, a Paola Bernardi e o Marcelo Costa Silveira Campos. Eu vou pedir já para a Paola dar um oizinho aqui na tela. Então, a Paola Bernardi é arquiteta e urbanista, mestre em arquiteturas e genéticas pela Universidade Internacional de Catalunha, é especialista em planejamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Gestão Socioambiental da Fundação Getúlio Vargas, atuou na educação superior nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Gestão Pública e Turismo da Universidade Estadual de Goiás e Federal de Minas Gerais. Empreende a Caraminhola, que é um reprojeto de escola onde desenvolve projetos educacionais colaborativos
contextualizados e criativos pautados em cidadania ativa para implementação de práticas ESG e Agenda 2030. Então, Paola, sem mais delongas, eu te passo a palavra. Eu vou sair da tela, mas vou continuar aqui nos bastidores, aqui acompanhando, tá bom? Obrigado e boa apresentação. Lembrando que você tem em torno de 20 minutos, aí, de 20 a 25 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada, Douglas. Obrigada a todos e todas e todos que estão presentes aqui e a BQV pelo convite. É uma honra, fico muito feliz de estar aqui nesse espaço, compartilhando aqui com Douglas e com Marcelo. E primeiro vou fazer minha audiodescrição antes de começar a minha fala. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos ondulados, um palmo abaixo dos ombros, tenho olhos castanhos, eu estou vestindo uma blusa cor de mostarda, e eu estou com um fundo com uma parede bege e algumas prateleiras metálicas com vasos e plantas diversos, né? Aproveitando que hoje a gente vai falar de qualidade de vida, eu estou aqui no espaço de trabalho, né? Eu estou aqui no meu espaço preferido de casa, né? E eu agradeço muito, né, por estar aqui nessa conversa sobre sustentabilidade, qualidade de vida, como a gente junta essas duas coisas em ambiente de negócios, de trabalhos, na nossa carreira, porque esse é um ponto de vista que me levou a decidir o que eu queria fazer da minha vida também. E teve, aproveitando que a gente está na semana da COP, teve a interferência da Rio 92, né? E eu toquei nessa data da Rio 92 de propósito para falar que a questão do ESG e da sustentabilidade nas empresas, ela vem de muito, muito antes da cartinha de 2020 que o Larry Fink, né, que é o CEO da BlackRock, escreveu para o mercado, né, que foi quando muita gente começou a correr atrás, né, de práticas ambientais, sociais e de governança para implementar nas empresas para seguir, né, a premissa do dinheiro, dos investidores, né? Mas esse tema aqui no Brasil, pelo menos, a discussão que é ampla, com ampla cobertura, para quem estava atento, começou em 1992. Então, esse não é um tema novo. E também gostaria de convidar, né, a quem está muito orientado a tratar desse tema pelo ponto de vista das ferramentas, relatórios e afins, e que ficaria mais feliz, né, se fosse um discurso sobre essas diferentes ferramentas e frameworks do ASG, para tratar desse tema do aspecto mais estratégico e também essencialista do tema, que eu acho que é o que dá o suporte para depois a gente escolher quais são as ferramentas e os relatórios e entender para que é a nossa empresa e a gente está apto a que a gente está apto a perseguir, qual é a caixa de ferramentas que a gente vai acessar, né? E isso significa entender como as empresas, os profissionais e as pessoas atuam e que tipo de impacto cada um de nós, né, como parte de uma empresa, na nossa atuação profissional, como pessoa, causa no mundo que a gente vive, o que eu faço, o que eu produzo, cuida do nosso planeta ou traz mais problema, né? O que a gente faz traz a doença ou traz a cura, né? Deixar o planeta, o mundo, o território, o lugar onde a gente está melhor do que se não existisse ou ele existindo causa problemas,
né? Eu acho que é um ponto de partida interessante para a gente pensar. E também pensar, já que a gente está falando de qualidade de vida, aspectos muito gerais que estão também sob o guarda-chuva da sustentabilidade, né? Porque, assim, como chegam as pessoas que chegam nos ambientes de trabalho, cada pessoa. Ele recebe pessoas que estão animadas para dedicar, para oferecer, né, o conhecimento, a experiência, as habilidades e a sua capacidade, né, seu tempo para desenvolvimento de um negócio que vai fazer bem para o mundo. Isso é acolhido, essas habilidades são acolhidas, existe uma possibilidade de ser ampliado, né, nos contextos diferentes de trabalho. E como esse ambiente devolve as pessoas que chegam ali para o mundo, para a rede de pessoas que são próximas e conhecidas, para a família de cada uma dessas pessoas, que depois o Marcelo vai falar com bastante detalhe, né? Então, assim, que tipo de relação, quais são as relações, as conexões, as atividades, as interações que acontecem ali que podem tornar as pessoas mais chegarem num nível interessante de energia para contribuir e saírem nesse mesmo nível, lembrando que somos todos pessoas, não somos máquinas, e quais são aqueles que acabam recebendo pessoas animadas, devolvendo pessoas exaustas, ou também recebendo até as pessoas desanimadas, né? E como a ideia aqui é falar da agenda de qualidade de vida mais ampla, né? Eu acho que é importante trazer uma outra agenda que é sistêmica e é de qualidade de vida, no meu entendimento, para todos os seres que habitam o nosso planeta, que é a Agenda 2030, e que tem uma relação com como a gente, né, algumas dicas, passos, né, objetivos para deixar o nosso mundo numa situação, até 2030, numa situação melhor do que ele estava em 2015 e avançar do ponto de vista de temas que são importantes para a sociedade conseguir coexistir, né, de maneira generosa com o planeta que nos acolheu, entre si, né, entre todas as pessoas, e que o ambiente de negócios é um ambiente importante para isso acontecer. Não é? Então, primeiro, eu gostaria de falar sobre como a gente pode olhar para isso, para criar ambientes que sejam regenerativos, nem só sustentáveis, né? Ambientes que, além de que promovam uma situação que seja mais interessante para o mundo, né? Que atenda objetivos. Por exemplo, a gente tem agora uma questão bastante prática, que é a crise climática, e a gente precisa atender alguns objetivos para que a temperatura não passe de 1,5 graus, porque a gente já tem efeitos, já estão acontecendo e alguns já são irreversíveis. Então, é uma agenda urgente. A gente não só precisa parar aqui, como a gente também precisa ir regenerando a natureza, ambientes, relações, tudo pode ser regenerado, né? E isso tudo está ligado também com questões de qualidade de vida no ambiente de trabalho e também nos ambientes em que a gente vive, coexiste, onde a gente acaba circulando, né, durante a nossa vida. Então, pensar, né, coloquei 3 esferas, né? Onde a empresa está nessa jornada? Onde a minha atitude profissional, que eu ofereço profissionalmente, está em relação a essa jornada para tornar os ambientes que eu participe, que eu ofereço a minha experiência profissional para a regeneração. E onde está a minha atitude pessoal também, para
entender quais são, que valores eu tenho que podem contribuir com esse caminho também de maneira inversa. E para onde a gente também precisa caminhar. Basicamente, a gente começa com um processo de terapia, né? A gente vai se conhecer onde estão as pessoas, conhecer qual é o que eu tenho a oferecer como profissional, o que eu gostaria também de aprender como profissional para traçar um caminho, e a empresa, né? O que ela oferece, em que ponto ela está, para entender o que ainda falta para chegar em objetivos setoriais relacionados a agendas locais 2030, como existem vários municípios, por exemplo, estados, existe aqui no Brasil, e também qual é o caminho a ser trilhado, né? A parte mais importante, dando um spoiler da fala, a parte mais importante disso são as descobertas, a jornada, e a gente pensar que é um caminho de aprendizagem, não tem receita de bolo. Então, por isso que eu acho importante a gente falar além de ferramentas e os frameworks e relatórios. Então, primeiro, pensando em problemas, né, em questões e possibilidades relacionadas ao ambiente de trabalho que envolvem sustentabilidade. Aí falo muito de saúde, bem-estar, e falo de muitos daqueles objetivos interligados. Mais para frente, para quem não está ainda super íntimo da agenda, eu mostro mais deles, né? Primeiro, quando a gente fala de qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho, fala-se bastante em felicidade, agora tem até os chefes de felicidade, né, os executivos de felicidade no trabalho, e como a gente entende essa felicidade de uma maneira que isso não nos adoeça também, né, porque não dá para a gente colocar todas as nossas energias só em ter felicidade no ambiente de trabalho e ele nos realizar, mesmo que seja muitas vezes o lugar onde cada um de nós passa a maior parte do nosso dia. Então, um ponto de vista que pode ser interessante, que já comentei um pouquinho anteriormente, é a gente entender, a gente baixar um pouquinho a expectativa em relação ao que é a felicidade no nosso trabalho, mas entender, eu consigo colocar as minhas capacidades profissionais, eu consigo exercer bem o meu trabalho, eu aprendo, eu tenho atividades que são interessantes, né? O que eu ofereço, o resultado do meu trabalho é importante, lembrando que nem sempre os processos são incríveis, e mesmo em lugares que tem muita preocupação com o bem-estar, que a gente vai falar depois, existem momentos de entregas, momentos pontuais que acabam exigindo, demandando mais, né, das equipes, né, entendendo que são pontuais, mas muitas vezes isso acaba em função de um bom trabalho que é entregue, quando isso não é como é que se diz, a lógica, né, principal, isso acaba sendo superado pela entrega do bom trabalho, e também quando a gente contribui, como eu comentei antes também, para o meu trabalho, ele tem um impacto positivo no mundo, eu consigo perceber o quanto significa a minha parte, mesmo que eu não seja a super executiva, né? Quando a gente está numa equipe, cada um tem a sua importância, então cada um executando bem, as pessoas todas que estão ali são necessárias, então é importante cada um executando bem o seu trabalho, entendendo a importância de estar ali, o quanto ajuda, contribui no trabalho, né, das coleguinhas, né? Isso pode ser um ponto de vista menos opressor para a gente conseguir felicidade no trabalho. E eu vou colocar aqui algumas reflexões, não sou a pessoa das respostas, sou da proposta de reflexão e das perguntas, tá? Outra questão que eu já comentei, ela está relacionada a bem-estar. Falei um pouquinho sobre processos, mas eu também, como arquiteta, eu fiz questão de colocar um ambiente de trabalho claro, para falar também das questões do ambiente, né? O quanto o ambiente de trabalho é adequado e o quanto ele pode ajudar a estimular boas relações, o quanto, por exemplo,
a gente estimula cultura de paz no trabalho, quanto a gente pode estimular as pessoas a terem alimentação saudável ali, quando tem alimentação oferecida, né, no local de trabalho, também estimular as relações acontecerem de melhor maneira em função do ambiente, estimular práticas que sejam mais saudáveis, ter cuidado com saúde em termos gerais, né? Tanto questão de exames quanto prática de atividade física, beber água, que muita gente acaba se esquecendo, ter o cuidado mesmo com o bem-estar e a integridade das pessoas, pensando em seres humanos e pensando, né, em primeiro lugar, pensando em seres humanos, segundo, pensando que todas as pessoas saudáveis são um ativo valioso para os espaços de trabalho e para ambientes de negócio, né? Outra questão também que agora a gente vive, já vivíamos de certa maneira, não todas as pessoas, mas uma grande parte de pessoas acabou inserida abruptamente no mundo híbrido de trabalho, e aqui a gente não trabalha só em formato remoto, como estamos aqui hoje, mas tem as equipes, tem tanto o trabalho remoto invadindo a casa das pessoas, e é importante entender que é o trabalho que entrou em casa e que tem algumas dinâmicas da casa que muitas vezes acabam interferindo no trabalho, e a gente precisa ter ajustes muito como empresas, em processos, pensar na quantidade interminável de reuniões que acaba acontecendo, aproveitando a facilidade de juntar pessoas em modo online, o quanto isso contribui ou não, né, para as entregas, para deixar as pessoas exaustas muitas vezes, né, e também para a entrega ter maior qualidade, e também nas equipes em formatos híbridos, né, equipes que tem parte remota, parte presencial, como dar condições para todo mundo conseguir interagir, ser uma equipe, né, e se ajudar a trabalhar junto nesse tipo de relação, quando os encontros são presenciais, ou as pessoas estão presencialmente num espaço de trabalho, para quê, como é esse espaço, né, tem questões que são importantes para a gente pensar. Eu vou dar uma pinceladinha em cada assunto, porque cada tema que eu trago aqui para vocês é uma conversa de horas, né? E eu comecei a falar da colaboração das equipes, também são temas de uma agenda articulada também, assim como a Agenda 2030, né? E o quanto isso contribui para a nossa saúde, para a saúde do negócio, né? E para o trabalho acontecer de maneira mais fluida, a orientação dos processos, da organização de dados também, né? Que acabam com a grande departamentalização de algumas empresas, isso acaba sendo um desafio acessar dados necessários de departamentos diferentes, trabalho que um departamento faz, o outro acaba fazendo também, porque não tem muita comunicação, como a gente integra internamente quem já faz parte da estrutura fixa, né, das equipes fixas da empresa, e como a gente também integra quem chega nas empresas pontualmente para prestar uma consultoria ou chega para ajudar no desenvolvimento de um projeto específico, como embarcar essas pessoas, né, que chegam e para as atividades serem desenvolvidas, e muitas vezes os tempos são muito enxutos, né, como a gente consegue dimensionar melhor o tempo de trabalho, lembrando de seres humanos, que muitas questões que a gente oferece possibilidades com o nosso trabalho para o mundo, agora são questões complexas que precisam de, além de colaboração, né, de mentes com experiência, pessoas com experiências diferentes, elas também precisam de um tempo de processamento. Então, até para lembrar que nós somos humanos e que nós precisamos de tempo para processar muita coisa que chega na gente, através de descobertas do processo de trabalho, é importante ter processos que reforcem, né, uma atitude mais
colaborativa, de parceria, de equipe, né? E isso, parcerias, é um objetivo do desenvolvimento sustentável. Para quem não tem a listinha toda do decore, eu vou comentar mais para frente. E agora também algumas questões que aí já trago os objetivos do desenvolvimento sustentável e como algumas empresas podem trabalhar e atuar chamando para si a responsabilidade de contribuir com temas, tanto internamente quanto da entrega que fazem para o mundo, né, que são temas sensíveis para a sociedade. Por exemplo, um ponto importante, redução de desigualdades. Né, eu vou tocar numa questão bastante básica, até a gente está num dos países mais desiguais do mundo, se eu estou bem lembrada, é o terceiro país mais desigual do mundo, o Brasil, diferença salarial em empresa, né, pensando... aqui a gente consegue, numa empresa grande, a gente consegue ver diferença de quem recebe menos e quem recebe mais, pensando só da questão da redução da desigualdade econômica, facinho dá para estipular 100 vezes, enquanto tem empresas, e aí é o G do ESG, são regras, é a governança interna, tem empresas que no estatuto aparece que o salário, a diferença entre o menor e o maior salário é 7 vezes, o menor e o maior salário é 10 vezes. Isso é tudo uma regrinha de governança para reduzir as desigualdades. A gente consegue incorporar isso internamente, lembrando, como eu coloquei atrás, que cada um contribui... Cada pessoa tem uma contribuição que é valiosa para o trabalho. E aqui, como a gente vem de uma sociedade escravocrata, a gente não valoriza muito o trabalho braçal, que em países onde onde esse tipo de trabalho é mais escasso, ele é muito valorizado, porque ele tem uma carga de oferta também que é semelhante à carga mental de quem trabalha, oferecendo a capacidade mental, e quem trabalha, quem faz um trabalho mais braçal também entende os processos e desenvolve isso bem mentalmente, a gente não pode esquecer disso, né? Então é importante para a gente começar a valorizar isso e reduzir desigualdades. Saúde e bem-estar, eu já comentei alguns aspectos, não é? Trabalhando, a gente pode conseguir trabalhar o objetivo 4 da educação, lembrando que os ambientes de trabalho e negócios, eles são ambientes que a gente fica muito tempo, e são ambientes de aprendizagem contínua, não tem um espaço que é mais rico para a gente aprender, do que aprender com quem trabalha com a gente, aprender com os parceiros de negócios, aprender com quem está no entorno, né, do escritório, de sede da empresa, quem está ali no bairro onde a empresa funciona, aprender com os clientes, o público para quem a gente oferece produto ou serviço, e aprender nos processos internos e melhorar as capacidades, a oferta, e melhorar a entrega para o mundo mesmo. Outro aspecto importante, igualdade de gênero, né? É importante também, vou juntar com a inovação que eu coloquei aqui, o ODS 9, que eu gostaria de falar da inovação do ponto de vista de ambientes mais diversos, são ambientes que já de saída são mais inovadores, porque têm as experiências diferentes, pontos de vista diferentes, aí não só a diversidade de gênero em todos os níveis das empresas, mas também diversidade de etnia e raça, etária, inclusão de pessoas com deficiência, e tem diferentes tipos de deficiência que também acabam exaltando habilidades nas pessoas. É importante que a gente entenda e tenha os ambientes preparados para receber, né, todos os tipos de pessoas, e que isso gera inovação genuína em todas as áreas do negócio. Falei aqui de cidades e comunidades sustentáveis, pensando em como o nosso negócio se insere também na cidade, o que se ele ajuda a construir uma comunidade sustentável, ocupa algo que já era existente, ele
se eu preciso construir uma sede nova, um escritório, reformar, eu uso técnicas sustentáveis, tem uma série de regulamentações, certificações que a gente pode se inspirar, às vezes não precisa nem certificar, mas isso agrega valor para o edifício, né, e traz um valor social, traz valores a mais para a empresa quando usa esse tipo de certificação, e inclusive gera bem-estar para quem está ali dentro desse edifício, né? Mesmo ponto, né? Esse lugar, o lugar onde a gente trabalha, é acessível para todo mundo, ou quando as pessoas trabalham de casa, o negócio ajuda as pessoas a construírem um ambiente onde cada pessoa que está em casa se sinta bem trabalhando e consiga adequar seu espaço com o seu salário, com uma ajuda de custo para essa tecnologia, para essas demandas extras que são relacionadas especificamente ao trabalho. E aí isso tem relação também com inovação, porque entra com tecnologia e também tem relação com, por exemplo, energia, que está aqui, vou pular a ordem, eu já estou terminando, tá? O tipo de energia que a gente usa, né? O meu negócio, ele contribui, por exemplo, usando energias, né? Existem opções onde eu estou de usar energias de fontes renováveis. O meu tipo de negócio é um negócio que traz soluções para o uso de fontes limpas e para redução, né, do consumo de energia, para maior eficiência do que consome energia, trabalha com fontes alternativas de geração de energia, usa o potencial de cada material, elemento, trabalha fazendo a relação também com produção responsável, né? Trabalha com uma análise de ciclo de vida de produtos, quando eu falo de produtos, que entenda, né, todo o ciclo de cada produto, além desde a matéria-prima até quando ele não pode ser mais utilizado da maneira como foi pensado. Se isso acontecer primeiro, é um produto durável, que vai ficar bastante tempo até precisar ser substituído, tem características de qualidade que tornem ele mais durável. E se é um produto que dura menos tempo, ou mesmo com muito tempo, como é o descarte disso, como isso é reincorporado à cadeia produtiva, como isso pode gerar valor, gerar energia, isso tudo está pensado no negócio, faz parte do desenho desse processo. E aqui agora, esses dois aspectos também têm relação com o que a gente está vendo bastante nos noticiários com a COP, que é a questão climática. Além do uso de energia, o tipo de trabalho, o lugar de trabalho, a minha atividade, ela contribui para a redução das temperaturas globais ou ela contribui para o aumento, não falando só de combustíveis fósseis, mas atividade agrícola que usa desmatamento, que trabalha com queimadas, que são as duas maiores fontes de emissões brasileiras. 80% das emissões brasileiras vêm dessas duas fontes. É importante olhar para isso, porque existem processos que vão no oposto, que são, sim, né, regenerativos na agricultura, na pecuária também, e tem vários exemplos de muito sucesso premiados aqui no Brasil, na Amazônia, inclusive. É importante a gente se inspirar e ter a vontade de fazer essa mudança, porque isso gera investimento, isso gera crescimento econômico, isso melhora a qualidade do trabalho, dos profissionais. De novo, assim, essa questão do trabalho decente, ODS 8, ela pode ter relação também com a gente adaptando, entendendo a relação entre como isso é devolvido na sociedade, como isso pode ser adaptado, como a felicidade no espaço de trabalho, né? O meu trabalho, ele também, além de ser bem remunerado, ter condições salubres, né, boas condições para que ele seja executado, eu também posso definir como trabalho decente aquele que gera um valor e que gera também, ajuda o mundo a se regenerar e que ajuda a combater as crise climática, né?
E 2 pontos, né, que eu já comentei aqui também, tem relação, né, instituições eficazes, paz, o quanto para a gente manter a qualidade de vida e para o nosso dia de trabalho, nos devolver a pessoa tranquila, que acordou bem, né, para a nossa família, que aí é o assunto mais do Marcelo, né, o quanto a gente também pode desenhar os processos da nossa organização e a governança dela, o sistema de governança das nossas organizações, para que eles atendam a essas necessidades que o mundo coloca para a gente hoje, que são uma realidade, né? Quando a gente, da porta para fora do trabalho, elas são uma realidade, por mais que o trabalho de cada um não lide com todas elas, quando a gente sai, a gente vive num mundo que lida com isso. E lembrando sempre que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, é importante contar, já comentei também, além de toda a equipe que está dentro de um ambiente de negócio, quem está ali, quem está fora, né? O que pensar em parcerias, agora tem muita inovação aberta, eu sou super entusiasta dessa prática e com universidades, com a sociedade, com quem está perto, né, dos locais de trabalho e também com quem se propõe a contribuir com diferentes públicos, né? Cada vez mais pensando em alguma coisa que tenha, se eu vou oferecer uma novidade para o mundo, que tenha um significado, para a gente incluir um novo produto ou um novo serviço que tenha significado e que contribua para essa agenda de bem-estar mundial. E aí as ferramentas chegam depois, eu coloquei um monte delas aqui para entender que a gente vendo quais são, né, desses cardápios, os que fazem sentido no ponto em que a gente está, para chegar aonde é importante a gente chegar, seja por regulamentação do negócio, seja por objetivo do negócio, seja por características profissionais, quando a gente fala de, por exemplo, de profissionais que atuam de maneira independente, né? Tem um cardápio enorme do que pode ser usado, existem várias ferramentas também que são setoriais, então não acredito que é sabendo aonde a gente está, onde a gente quer chegar e tendo consciência de que esse caminho é importante e quando a gente for descobrir mais sobre o que é, quais são os aspectos que são as prioridades para a gente cuidar primeiro, e lembrando que essa Agenda 2030, ela tem, quando a gente consegue atingir, trabalhar com um dos objetivos, a gente acaba dando um pontapé para que os outros também se desenvolvam, a gente não entender que não é um caminho perfeito, né? E é um caminho, não é perfeito e não é e esse caminho não tem fim. Então, porque sempre e por isso também eu falo de novo, assim, é importante a gente conhecer as ferramentas, mas elas nos ajudam nesse caminho, né? Elas ajudam a cortar caminho, a acelerar o caminho, a chegar na fonte de financiamento que a gente acha mais importante, a medir, né, a trabalhar com indicadores e também nos ajudam talvez a ter mais segurança, né? A importância dos indicadores para saber o quanto a gente está indo, mas a gente também pode usar essas ferramentas como base para quem não é muito, não está muito ambientada. Gosto muito das 3 primeiras, que são mais abrangentes, a agenda ambiental da administração pública, a 3P, que é do Ministério do Meio Ambiente, a BIA, que é do Sistema B, e o SDG Compass, que é do Pacto Global, acredito que são mais abrangentes. Depois a gente consegue, dá para preencher vários relatórios e as questões mais específicas relacionadas à mudança climática, inventário de carbono, inventários, cada área tem planilhas para o seu tipo de inventário, e a gente sabendo, conhecendo bem a empresa, o nosso negócio, onde a gente está pisando, a gente também consegue adaptar isso para criar um sistema interno também que faça sentido, baseado no que a gente entende que é melhor de cada uma dessas ferramentas. Então, são essas provocações que eu gostaria de deixar para quem está acompanhando essa conversa aqui hoje. Agradeço muito pela disponibilidade, pela
atenção de vocês, pelo convite. Desejo muito sucesso e muitas alegrias e descobertas e aprendizados nessa jornada. Muito obrigada. Paola, muitíssimo obrigado, viu, pela sua explanação. Eu vou convidar o Marcelo, vou trazer o Marcelo para a nossa sala. Já para a apresentação do seu Marcelo, Buciar, também que nós estenderemos um pouquinho. O webinário teve um problema técnico no começo, para quem chegou agora, então a gente vai estender até umas 19h30, 19h35, tá bom? Esses minutinhos aí para dar tempo do Marcelo ocupar o espaço que é de direito e também a gente fazer uma ou duas perguntas aí também. Então, eu queria apresentar formalmente o Marcelo Cóssio Veira Campos. Ele é engenheiro químico pela Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrando em desenvolvimento sustentável na Universidade de Utrecht, Holanda, é CEO da Magnus Capacitação Empresarial, que desenvolve a plataforma Fasus. Não me lembro agora se é Fasus ou Fasus, mas ele já vai corrigir o nome já, que significa Famílias Sustentáveis. Foi diretor da divisão de inspeções da Organização para a Proibição de Armas Químicas, a instituição que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Então, Marcelo, como a gente combinou, tem de 20 a 25 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Lembrando que os colegas que estão acompanhando sincronamente podem fazer as perguntas pelo chat e no finalzinho a gente traz elas aqui para a nossa roda de conversa. Eu vou subir a sua apresentação e vou sair de tela e te deixar aqui com a condução aí da sua fala. Tá bom? Marcelo, muito obrigado. Fique totalmente à vontade. Eu que agradeço, Douglas. Muito obrigado a você pela oportunidade, pela BQV, pela disponibilidade de nos deixar esses minutos para que nós possamos, então, apresentar o que se chama o que é a FASO e discutir um pouco sobre uma abordagem nova para as empresas, que se chama, então, sustentabilidade familiar. Bom, me pediram, então, para me apresentar também um pouco sobre como eu estou. Eu sou uma pessoa branca, embora no Brasil seja difícil nós dizermos que somos brancos, mas a minha pele é uma pele clara. Eu tenho cabelos... Bom, quando eu era novo, eles eram mais pretos, hoje agora são cinza, porque eu estou com 64 anos. Estou vestindo uma camisa assim azul. Estou dentro do meu ambiente familiar, então aqui é a minha sala, então ao fundo tem um quadro, e nós estamos então aqui no ambiente da minha casa, que então recebe vocês todos aqui com muito prazer. Bom, eu sou engenheiro químico, como ele falou. Durante 20 anos eu trabalhei na Associação Brasileira da Indústria Química e foi a partir dessa experiência lá que eu acabei desenvolvendo esse interesse, todo esse amor, digamos, pelo esse assunto de sustentabilidade. Eu sou, como ele falou, engenheiro químico, e como engenheiro químico, o início da minha carreira foi realmente em operação de fábricas. Eu trabalhei em operação de fábrica durante muitos anos. Quando fui para a Biquim, meu trabalho deixou de ser esse, e lá nós tínhamos, então, eu era diretor de uma área chamada área técnica, e depois foi evoluindo, passou a ser área industrial, mas no fundo nós cuidávamos de tudo aquilo que as empresas têm no seu dia a dia. E uma das coisas, então, que começou, quando eu, por acaso, comecei a trabalhar na Biquim em 1991, então já tem tempo, foi o assunto de saúde, segurança e meio ambiente. Na indústria química passou a ter uma prioridade muito maior do que já tinha. E naquele momento, então, que eu entrei, aquela instituição estava trabalhando com um programa chamado Atuação Responsável. Eu não vou me estender muito nisso, mas a Atuação Responsável era um programa muito inédito naquela época, porque a indústria química estava lançando alguma coisa que teria talvez uns 10 anos de adiantamento em relação aos outros setores, porque ela estava pregando que as empresas fossem muito proativas naquilo que faziam em relação à sua saúde, mostrar o que faziam em relação à saúde, segurança e meio ambiente, e criaram um projeto, esse programa que chamava Responsible Care no mundo, foi introduzido no Brasil. Mas por que eu estou falando isso? Porque, então, durante o meu início de carreira nessa área de sustentabilidade, esse foi o momento em que eu pude aprender como é que as empresas, de alguma maneira, estavam cuidando desse assunto, mas principalmente como é que saúde, segurança e meio ambiente acabavam depois se tornando sustentabilidade, mas como é que essas coisas se organizavam nas empresas. E daí pude aprender como empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, de diferentes matizes, porque muitas delas eram empresas internacionais, muitas empresas nacionais, então havia uma diferença cultural muito grande nessas empresas. Então o desafio que nós tivemos foi de implantar um programa que vinha dos Estados Unidos inicialmente, traduzir isso para a realidade nacional, de uma indústria nacional que era diferente daquela indústria internacional. Então isso foi que me atraiu à parte de sustentabilidade, trabalhei lá há muitos anos, e depois, como foi dito pelo Douglas, eu fui trabalhar lá na Organização para a Proibição de Armas Químicas, em Haia, na Holanda, fiquei lá 8 anos,
e depois 7 anos na organização, mas depois, então, fui fazer esse meu mestrado em desenvolvimento sustentável na Universidade de Utrecht. Bom, então eu tive, na maior parte da minha experiência, como na parte de gestão, eu fui também, eu acabei esquecendo de dizer, mas que vale a pena, porque só para que vocês contextualizem um pouco, eu fui o primeiro brasileiro, embora isso seja, parece cabotismo, mas eu fui o primeiro brasileiro a participar de uma reunião da ISO 14000, do TC 207 da ISO, que tratava, então, de gestão ambiental, trata de gestão ambiental. Então, além da Biquim, eu tive a oportunidade, então, de participar de muitos momentos, os momentos iniciais, até pelo menos também nos 10 anos, fui até subcoordenador de uma outra norma, mas então eu pude também aprender como é que esses assuntos se integram com o sistema de gestão. Bom, e a participação na Biquim me fez, então, participar também de momentos muito interessantes. Eu participei da Rio 92, participei da Rio +10, participei da Rio +20, participei de uma série de outras negociações internacionais como negociador. E isso me fez ver um pouco esse assunto de sustentabilidade, que eu vou explorar com vocês. Bem, então, o que eu vou falar sobre o que nós estamos falando aqui? Eu vou mostrar a vocês uma experiência, então, que foi desenvolvida a partir disso que eu falei da Biquim, e que fez com que eu olhasse sempre a ótica da sustentabilidade de cima para baixo, como eu chamo, ou seja, inicialmente era Nações Unidas, eu participei de processos, vi como essas coisas se desenvolviam politicamente, como é que ocorriam as negociações, os resultados dessas negociações, depois eu tinha que trazer essas negociações, os resultados para a indústria e tentar explicar para essa indústria o que estava acontecendo. Essa indústria tinha que traduzir isso para os seus processos, depois nós conversávamos com as comunidades, ou seja, um assunto que era, digamos, tinha uma determinada abordagem lá em cima, ele acabava tendo uma outra visão no momento em que nós tínhamos que traduzir essa informação para as empresas. Então, a minha abordagem aqui é a seguinte: estou desenvolvendo um trabalho que se chama, então, sustentabilidade familiar, porque eu entendi que, depois de muitos anos lidando com isso, que é muito difícil, apesar de nós estarmos discutindo, a Paula mostrou muito bem a questão do ESG, quando eu comecei a trabalhar com isso, mal andávamos com gestão ambiental. Hoje já estamos falando de ESG, digamos, economia circular e outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que estamos desenvolvendo esse trabalho para tentar traduzir para o público aquilo que é sustentabilidade, mas de uma forma mais pragmática, digamos, então, uma abordagem de baixo para cima. Então, a abordagem que vocês vão ver, chama-se Famílias Sustentáveis, é uma tentativa, por meio, então, da sustentabilidade familiar, de trazer os assuntos que podem parecer um pouco difíceis de entender, e são mesmo, quando olhados pelo público em geral, trazer isso à realidade das pessoas, mas com um foco específico em melhoria da qualidade de vida de famílias, então fazer com que sustentabilidade e famílias consigam se conversar. Então, a FASUS, como foi o Douglas falou, FASUS, o FASUS é FASUS, realmente, nós estamos montando uma plataforma, nós estamos começando a construir uma nova mídia social para trabalhar especificamente com sustentabilidade, focando na sustentabilidade de famílias. Tá? Então, essa está aí na tela, é a visão, nós temos a intenção de criar, então, esse ambiente para encontro de diferentes partes, vocês vão ver como, a missão, então, para ajudar a famílias a estruturarem suas vidas de maneira mais sustentável, e o propósito, então, da rede é capacitar e tornar essas interações possíveis entre entes como as famílias, principalmente, todo o trabalho vai ser focado na gestão e da melhoria de qualidade de vida das famílias, mas integrando, então, empresas, integrando profissionais, integrando ONGs, integrando todos aqueles que podem, de alguma maneira, participar nesse processo de melhoria da qualidade de vida de famílias. Bem, então, o que agora nós estamos vendo? O público-alvo são famílias em geral. Nós não fazemos nenhuma distinção sobre o tipo de famílias que nós estamos abordando. Para nós, quem definirá a família são os usuários. Aquele grupo de pessoas que se consideraram família é muito bem-vindo para trabalhar, para utilizar a nossa plataforma assim que ela estiver funcionando. Ou nós estamos montando uma startup. E quando talvez alguns de vocês tenham a experiência de montar algum negócio, uma startup, mas sempre se pergunta assim, pois é, mas que dores vocês querem tratar como uma empresa? Para que vocês existem? Bom, aí nós começamos a pensar que nós queremos resolver muitas dores, porque essas dores são as dores justamente agora a Paula mostrou, são dores muito amplas, elas são coisas
que estão no dia a dia das pessoas, mas ela mostrou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eles são muito das dores que nós estamos falando. Tá? Mas nós estamos falando de uma maneira diferente. Nós vamos, como vocês vão ver, essas são as dores. São o que chamamos da realidade da vida das pessoas ou a realidade da vida das famílias. Então, nós estamos pensando em tratar sobre questões de saúde, assuntos de alimentação, segurança, quer dizer, são 15 tópicos que estão na tela e que são aqueles onde a vida das pessoas realmente transita. E é importante, então, o que nós tentamos fazer, primeiramente, é transferir essa ideia, como vocês estão vendo, tem muito a ver com o que foi mostrado em termos de objetivos das Nações Unidas. Então, uma primeira, como eu disse, que eu não trabalhei especificamente na montagem desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Trabalhei em momentos anteriores, mas a ideia é sempre a mesma. Então, foi uma negociação intensa que aconteceu e sai um produto de excelente qualidade, mas voltado para um público que é o público mais técnico, é o público político, é o público de implementadores de novas tecnologias, de novas legislações. Mas fica muito difícil para o povo e comum, para as pessoas entenderem isso no dia a dia. E por que eu acho que isso é importante? Nós vamos falar já. Mas então nós tentamos na nossa empresa fazer essa relação, transferir aquele assunto que é um pouco mais difícil de explicar para uma linguagem que as pessoas entendam. E não falar apenas, então, de uma melhoria de um objetivo que as Nações Unidas têm, mas como esses objetivos das Nações Unidas podem se transformar em objetivos pessoais ou objetivos familiares. Então, a melhoria se transferiria de alguma coisa muito alta, num nível muito alto, em que apenas as empresas grandes estão realmente transitando, para alguma coisa que as pessoas conseguem ver no dia a dia. E os objetivos, então, do desenvolvimento sustentável deixam de ser os objetivos do desenvolvimento sustentável das empresas e das Nações Unidas para serem objetivos do desenvolvimento sustentável das famílias. Essa foi a intenção e essa é a intenção do nosso negócio. E o que é, então, sustentabilidade familiar? É um conceito que não está muito difundido. Podem procurar no Google, ou colocar lá sustentabilidade familiar, podem colocar em inglês como Family Sustainability, e vai retornar para vocês muito poucas coisas. Talvez comece a retornar agora um pouco mais, que nós estamos colocando todo esse assunto já na web, temos uma webpage da FASUS, temos no Instagram, no Facebook, ou seja, vamos a partir da semana que vem, já vai estar também no LinkedIn, mas de qualquer maneira, é um assunto muito pouco falado, e foi isso que eu descobri quando eu estava montando a minha tese. Eu não cheguei a terminar por questões da Covid, mas de qualquer maneira, estava construindo uma tese em que inicialmente tinha uma abordagem de empresa, montagem de alguma coisa no sistema de gestão, com a tecnologia que eu vou mostrar para vocês rapidamente, mas eu percebi lá que o assunto, para mim, eu tinha muito mais interesse em fazer com que a sustentabilidade realmente saísse do ambiente dos altos escalões das empresas e conseguisse chegar na comunidade e chegar principalmente nas famílias. Então, eu tentei transformar isso e dizer o seguinte: sustentabilidade foi uma palavra que foi tomada de assalto digamos assim, pelo ambientalismo, porque foi mencionada num documento, o documento das Nações Unidas, que falou que sustentabilidade, no documento, na verdade, é o nosso futuro comum, que apresentava a sustentabilidade como uma questão para a sobrevivência da humanidade. Então, a palavra acabou ficando ligada ao meio ambiente. Mas, no fundo, sustentabilidade, procurando dicionário, que é apenas dizer ter a capacidade de alguma coisa ser mantida durante um tempo determinado, um tempo indefinido. Então, traduzindo isso no meu interesse, o interesse da FASO, nós dissemos o seguinte, que a sustentabilidade familiar busca manter a capacidade da evolução das famílias, porque o mundo continua evoluindo e as famílias também têm que continuar evoluindo para que elas tenham condição de melhorar a sua qualidade de vida por gerações, porque o desenvolvimento sustentável é intergeracional e é uma coisa que não tem, então, data para terminar. Então, essa sustentabilidade familiar tem essa ideia. Manter a capacidade da evolução das famílias, que elas consigam melhorar sempre internamente, para que elas possam acompanhar o ambiente externo e assim serem sustentáveis por gerações. Essa é a identidade. E por que famílias? Porque provavelmente eu posso estar enganado, mas eu tenho a minha família, porque a família é a coisa mais importante para mim. É o lugar onde eu me sinto bem, são as pessoas com quem mais me interessa. Então, aquele conceito de desenvolvimento sustentável, que é atender as necessidades das gerações e gerações de hoje e as gerações futuras, para mim sempre foi um pouco desafiador, porque eu ficava imaginando que gerações. Quando eu passei a pensar em gerações de famílias, ficou muito mais claro para mim, porque hoje eu tenho um neto, eu tenho filhos, então eu digo o seguinte: eu quero manter a sustentabilidade da minha família. Sim, o desenvolvimento sustentável é para atender as futuras gerações, começando até pelas nossas.
Então, e não sou só eu que digo isso, aqui no Brasil nós não temos muitas pesquisas, mas vocês podem ver aí na tela que há nos Estados Unidos, que eles fazem pesquisa para tudo, 70 e poucos por cento do povo americano acha que a família é a coisa mais importante na vida deles. Em segundo lugar, vem emprego. Quem conhece os Estados Unidos sabe que o americano gosta de dinheiro, eu também gosto, mas todo mundo lá parece que eles gostam mais ainda. Percebe, então, que o fato, então, de falarmos sobre família interessa. Então, e falar sobre melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade é uma abordagem realmente inovadora e nós estamos tentando introduzir isso no mercado agora. E por que isso? E qual é, então, a nossa intenção? A nossa intenção com isso é fazer com que as famílias, em busca de uma vida melhor, possam ter essa oportunidade dentro dos limites daquilo que a Terra consegue fornecer, daquilo que a Terra consegue dar. E no processo de fazer com que essas coisas aconteçam, então nós tentamos então discutir o seguinte: mas o que é uma vida melhor? E como é que nós podemos fazer para ter? Como conseguir essa vida? E como manter essa vida? Então, além da grande dificuldade de colocar tudo isso num ambiente sustentável que a natureza possa nos dar, a ideia de como manter esse tipo e definir o que é uma melhoria, já que diferentes famílias, diferentes pessoas podem ter visões diferentes, né, e vão ter visões diferentes sobre o que é uma qualidade de vida melhor, mas existe pelo menos uma explicação de qual é a tendência do que todos pensam ser uma vida melhor. Existem coisas que todos pensam, apesar das diferenças de opinião, até diferenças de visão, por quaisquer razões. Então, como é que eu comecei então, a definir melhoria para que nós tivéssemos esse conceito mais claro? Bem, eu sou engenheiro químico e para muitos isso pode parecer assim uma coisa complicada, que a química um tema que normalmente é muito, digamos, muitas pessoas fogem na vida, vão fazer outra coisa, mas eu sempre gostei da química. E o que eu resolvi então fazer? Eu fui atrás quando eu estava trabalhando na Biquim, eu tinha que entender, né, como é que um programa, como eu falei, Atuação Responsável, se seria implantado em diferentes empresas. Eu comecei a perceber, então, que existiam empresas em diferentes níveis de maturidade. E nós começamos a implantar esse projeto na Biquim em 1992. E eu trabalhei lá 20 anos e eu pude acompanhar, então, digamos, a evolução das empresas ao longo desse tempo e como é que, então, essa evolução acontecia, quais eram os marcos. Mas então eu fiquei pensando assim, mas como é que então eu posso explicar isso de uma forma, talvez, de uma forma mais teórica? Então foi para isso que eu fui fazer esse meu mestrado, para entender então como é que a evolução acontece e por que é importante, vocês vão ver daqui a pouco. Então, no fundo, buscando em muitos trabalhos, nós percebemos o seguinte, que evoluir é uma coisa que pode parecer, está sempre ligada a Darwin, está ligada a muitas coisas, mas evoluir, no fundo, depois que se estuda bastante, percebe-se que é um processo de conseguir obter maior complexidade com o tempo. Então, as coisas que ficam mais evoluídas, no fundo, elas ficaram mais complexas. Ficar mais complexo não significa ficar mais complicado, significa apenas ter, por exemplo, maior número de itens, maior quantidade de energia que se consuma, ou seja, tem uma série de coisas que definem a sustentabilidade, que definem a complexidade, mas no fundo é isso. Então, eu como engenheiro, eu comecei a tentar então discutir como químico, ok, então se evoluir e conseguir maior complexidade com o tempo, como é que uma molécula fica mais complexa? Quais são os fatores que levam uma molécula a ficar mais complexa? Então, como eu sou químico, eu já tinha estudado na escola, por exemplo, cinética química, termodinâmica, todas essas ciências básicas que compõem então, o arsenal de um engenheiro químico. E a partir daí eu defini, então eu consegui identificar os fatores que fazem que uma molécula pequena possa então ir acontecer uma reação química e essa molécula vai ficando maior. Eu estudei isso daí e tentei fazer então o seguinte, agora, como é que eu posso transferir esses fatores, como é que esses fatores que fazem que uma molécula fique maior podem ser transferidos para alguma outra coisa que seja a sociedade, por exemplo. Então, como é que isso acontece? Então, eu estudei, foi essa a base da minha tese, que está para ser defendida, mas, no fundo, identifiquei essa lógica que faz com que as moléculas fiquem maiores e consegui identificar 6 fatores que levam à complexidade, tanto no nível molecular, e transferir para os equivalentes no nível social. Então, são 6 fatores que estão aí na tela. Então, adequação ao seu meio externo, controle da energia interna, distribuição espacial, força da ligação entre os componentes, diversidade e ganho de informação. Então, por exemplo, como tem a palavra aí na tela diversidade, isso às vezes fica sempre meio político, as pessoas ficam discutindo se é melhor ter uma empresa diversa ou não diversa, quais são as diferenças. Então, uma das razões de eu ter tentado então, fazer essa abordagem ser uma abordagem mais
científica, se pode dizer assim, científica no sentido de ciência básica, foi tentar tirar o subjetivismo da coisa. E a partir da termodinâmica, a partir da cinética química, se percebe que a diversidade ela é necessária termodinamicamente falando para uma molécula crescer. Então, a diversidade, quando eu fui então, estudando esses assuntos mais, eu digo o seguinte, diversidade, para mim, deixou de ser alguma coisa que é discutida no sentido político, ou no sentido social, ou na filosofia. Não, a diversidade ela é necessária para o aumento da complexidade. Uma coisa que é menos diversa tem muito mais dificuldade de ser complexa daquilo que é mais diverso. Então, a diversidade, para mim, deixou de ser um fator político, ou religioso até, para ser um fator técnico, absolutamente técnico, que vem de equações da termodinâmica. Então, por isso é que esse nosso modelo é um modelo que tem, então, essa base científica, ou, digamos, ciência básica. E, com isso, nós montamos o que eu chamo aqui de estágio de maturidade familiar, que pode ser também de estágio de maturidade social. E, como eu comecei a fazer minha tese na área da indústria, eu tinha montado toda essa mesma filosofia, essa mesma ideia, para mostrar estágio de maturidade empresarial, que nesse caso são 5, nós resolvemos fazer então 5 estágios, que vão desde um estágio mais básico, em que essa maturidade que é medida sob uma ótica então da governança e do desempenho, como é que essa maturidade evolui com o tempo, ou evolui de acordo com as condições onde essas pessoas estejam. Então, a sociedade, ou nesse caso as famílias, são categorizadas desde primárias, onde então o nível delas de desempenho e de governança é menor, para uma sociedade que vai tendendo a ficar no futuro mais iluminada. Então, esse é o modelo que nós trabalhamos aqui no nosso FASO. Então, nesse processo de melhoria, como eu disse, o que é que tem a ver com governança? Tem a ver com governança todos os nossos valores, então aquilo que nos realmente motiva a fazer as coisas. Então, a governança, na nossa definição, tem esses 2 fatores. Aquilo que são os valores, então, que vão nos guiar para fazer isso ou aquilo, e a partir do momento que nós tivermos essa ideia de para onde estamos indo, ter a organização por trás para fazer. Então, aí passa a ser então, todos os processos que vão nos levar a organizarmos a nossa cabeça, se for no caso da família, organizar aquela família, se no caso de uma empresa, organizar a empresa. Então, uma empresa mais organizada é uma empresa mais madura, é uma empresa com melhor governança, é uma empresa que deverá ter um resultado melhor. E os valores dessa empresa também, como os valores de uma sociedade, como os valores de uma família, quanto maior os seus valores, então melhor a governança, consequentemente é uma empresa mais evoluída, com uma roteiridade. E agora, o lado de desempenho, que também não existe uma grande definição sobre isso, mas para nós é a funcionalidade e a produtividade. A funcionalidade, eu estou aqui agora de frente com uma lâmpada, no caso, é o seguinte, a funcionalidade é o que a lâmpada está apresentando. Então, é o fato da lâmpada iluminar. Isso é funcionalidade. E a produtividade é o quantos, por exemplo, quantos watts essa lâmpada gasta para produzir um lumen de energia que está me iluminando. Então, da mesma maneira, funcionaria para uma família, ou para uma empresa, qual é a funcionalidade, aquilo para o qual ela se propõe a fazer, quais são os produtos que ela tem que produzir, e a produtividade, o quanto ela gasta para conseguir produzir aqueles produtos. Então, as empresas, como as famílias todas, a partir do momento que então, elas têm um desempenho melhor, uma governança melhor, elas passam a são empresas mais maduras e, consequentemente, empresas mais evoluídas. E aí, só para dar um exemplo, um sistema menos complexo, que eu falei, complexidade não é complicação, é um sistema menos complexo, ele é mais rígido, ele é mais reativo, ele é mais homogêneo, ele é mais caótico, ele é mais dominador, ele é mais isolado, ele é mais desconectado, mais competitivo. Todas essas palavras, elas estão aí, mas elas vieram, então, desse estudo de ciência básica. E o sistema mais complexo, ele é mais flexível, ele é mais ativo, ele é mais diverso, ele é mais parceiro, é mais comunicativo, é mais integrado, mais cooperativo. Então, esses são características de sistemas mais ou menos complexos. Agora, quando isso se transfere para o modelo GDM, que eu falo de governança, desempenho e maturidade, apareceu, então, nós conseguimos montar tabelas. Essa é uma tabela que representa aqueles valores, a parte mais não a parte de desempenho, mas a parte mais de valores, e aí vocês podem perceber que tem uma escala. E nós estamos falando sobre companheirismo, muito foi falado aqui pela Paola, eu vou usar isso como uma explicação para que vocês entendam rapidamente como é que isso funciona. Então, olhando ali o lado de sentimento mútuo, tá vendo? Ódio, repulsa, autoridade, companheirismo, amor, ou o outro relacionamento, luta, disputa, competição, cooperação e comunhão.
Eles vêm daquela parte de redução da energia interna no sistema. Toda vez que uma molécula cresce, para essa molécula crescer, normalmente ela precisa de temperaturas baixas. Ou seja, quanto maior a molécula, normalmente mais baixa a temperatura em que essa reação ocorre para que essa molécula consiga ter estabilidade. Porque se a temperatura estiver muito alta, a molécula vibra demais, ela acaba se quebrando. Então, as moléculas pequenas é que normalmente estão associadas a lugares muito quentes. Quanto mais quente, menor pode ser, nem molécula fica, apenas um átomo ou coisa que o vale. Então, guardem isso. É necessário diminuir a temperatura para fazer uma molécula crescer. E como é necessário, então, diminuir a temperatura de um meio social, para que esse meio social também progrida, para que ele fique mais complexo. Então, vamos olhar aqui. Quando nós estamos falando, então, de relacionamento, aquele ambiente muito caótico, muito quente, no caso, uma reação química a temperatura muito alta, traduzido, no nosso caso, na família ou na sociedade, é um conceito de luta. Uma temperatura é tão alta que nós lutamos todos ali dentro. Então, nós vamos passando de luta para uma disputa, para uma competição, para uma cooperação, para amor ou para comunhão. Então, significa o seguinte também para mim, eu deixei de entender amor como alguma coisa, digamos, ou religiosa ou romântica. Amor passou a ser para mim uma condição para que nós consigamos atingir níveis altos de maturidade que são necessários para atingirmos altos níveis de complexidade dentro de uma sociedade. Então, esse conceito, então, amor para mim não é mais uma coisa que eu fique preocupado em definir de uma forma subjetiva. Ele passou a ser alguma coisa que tem uma clareza de princípios lá no final, mas antes disso, as pessoas precisam ser companheiras, as pessoas precisam cooperar, então tem uma escala. E cada escala dessas tem, então, uma maturidade que traz resultados. Então, se nós queremos ter uma sociedade de muito bons resultados, quando eu falei para onde vai caminhar essa sociedade, ou se existe um caminho para a melhoria, o que é uma vida melhor? A vida melhor é aquela que sai da esquerda aqui e vai para a direita. É aquela que sai do nível primário para o nível iluminado. Então, existe uma razão de ser. Agora, se nós vamos ter um carro, 2 carros, não sei, mas dentro daquele nosso conceito de família sustentável, nós queremos melhorar a mobilidade. Então, a mobilidade é um fator que vai ser melhorado a partir do momento que nós tivermos valores mais altos, que consigamos, então, por exemplo, ser companheiro suficiente para dividirmos um carro. Então, a ideia é essa no fim. Bom, agora, é muito bonito, mas eu sempre me questionei sobre essa história de deixarmos as coisas muito fluidas e sem alguma coisa concreta. Então, se é necessário fazer alguma coisa, porque simplesmente dizer que as famílias precisam ser sustentáveis, para mim, é muito bom de falar, mas eu gosto que as coisas aconteçam. Eu quero, efetivamente, nós queremos, com o FASO, ajudar as pessoas e as famílias a melhorarem de vida, reduzir os seus problemas. Então, para isso, nós estamos desenvolvendo o seguinte, nós queremos que, então, que a tendência, infelizmente, no momento em que uma família sai de um nível mais primário, mais básico, ela vai conseguindo galgar a escala social, por exemplo, nós fizemos a comparação com as escalas sociais, quanto mais alto nível de qualidade de vida dessas famílias, normalmente maior são os gastos dela, inclusive maior são os impactos ambientais que essas famílias têm. Vocês sabem disso, que o impacto do rico é muito maior que o impacto do pobre. Então, a ideia nossa é trabalhar essa gestão da melhoria, e aí sim fica talvez claro por que nós estamos falando de melhorar a qualidade de vida em contexto sustentável. É fazer com que toda essa melhoria possa acontecer dentro de um nível de consumo sustentável, por exemplo. É essa a nossa proposta. E, para isso, nós imaginamos que já estamos dentro da proposta da FASO, temos uma filosofia já e ferramentas para criar um plano de melhoria. Então, sabemos identificar onde as famílias, no caso, podem ser famílias de empresas, podem ser famílias de funcionários ou de colaboradores de empresas, podem ser famílias de comunidades que vivem à volta de uma empresa, podem ser famílias dos clientes de empresas, ou seja, pode ser diferentes famílias nesse momento, porque nós não temos ainda a estrutura da rede social montada, então vocês vão ver aqui montando alguma coisa para oferecer para empresas que seja, então, um diagnóstico, mostrar um diagnóstico, é um trabalho ainda mais específico voltado às empresas, mas depois isso atingiria um nível, digamos, do público em geral. Então, identificamos quais são as necessidades que essa família tem, os desejos que ela tem, onde ela está hoje, onde ela vai estar no futuro, e mapeamos, então, um sistema, criamos um momento de um planejamento para que isso possa acontecer. Então, estamos fazendo isso por meio de uma rede social. Essa rede social deve, se Deus quiser, estar montada num período, talvez, de 6 meses a 1 ano, então, mas é uma rede social
que vai atrair, então, não apenas as famílias, mas para que nós possamos melhorar a qualidade de vida dessas famílias, vai ser necessário que as empresas estejam junto, fornecendo produtos e serviços, que profissionais estejam junto, por exemplo, oferecendo serviços também, que organizações não governamentais, organizações do terceiro setor também colaborem, trazendo as suas experiências, que haja financiamento, que haja uma série, então, de componentes que se juntem para fazer com que a qualidade de vida das famílias aconteça melhor. E isso, então, como está aí, esse é o foco. O foco é trabalhar na melhoria, então, fazer a gestão da melhoria das famílias, e isso acontecer de tal forma que possa integrar dentro dessa rede todas essas necessidades das famílias, colocar essas necessidades expostas para que os provedores, então, de serviços, provedores de tudo, possam, então, ajudar as famílias a melhorar de vida concretamente. Isso por meio de uma rede social que está sendo montada dessa forma que tem. Temos já algumas atividades de capacitação, então cursos, isso está tudo dentro da web, tem um website que vocês podem verificar lá. Eu não quero se mostrar tudo, porque a intenção não é fazer propaganda na empresa, mas só para dizer o seguinte, aqui já existe, então, uma série de ferramentas de capacitação sendo construídas, ferramentas de comunicação que estão na internet e tal, e toda uma estrutura de operação para poder fazer com que isso que poderia ser, então, digamos assim, um LinkedIn, no sentido é mais ou menos isso, um grupo dedicado para fazer essa melhoria, possa funcionar. E como é que funciona hoje? Um plano, nós oferecemos para as empresas um plano que tem, então, um diagnóstico, um planejamento, isso tem um período até de 9 meses para acontecer, esse diagnóstico é um diagnóstico para as famílias, que as famílias entram no nosso site, podem se cadastrar, entram, fazem lá eles podem fazer um diagnóstico, esse diagnóstico ele é apresentado para as famílias, mas no caso, se uma empresa contratar esse serviço para um grupo de famílias que esteja de interesse dela, a empresa vai receber um relatório, digamos, geral daquele grupo de famílias que entrou, e a família é absolutamente também voluntária a entrada dessa família, mas a família então receberá um diagnóstico, onde é que ela está, onde é que ela quer ir, e aí nós podemos fazer um planejamento estilo família, estilo empresa mesmo, como é que se faz um planejamento para uma família poder melhorar naqueles aspectos que ela quer melhorar, e daí para frente, com outros parceiros, ter execução e, eventualmente, uma reavaliação daquilo que é necessário fazer. Bom, era isso que eu tinha para falar nesses minutos que me deram. Eu queria deixar tempo suficiente para nós fazermos responder algumas perguntas. Muito obrigado, viu, Douglas? Eu que agradeço, Marcelo. Deixa eu remover aqui a apresentação. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos e todas, aqueles que entraram agora. A gente está caminhando para o final do webinário. Para dizer que nós tínhamos previsto até 19h15, nós tivemos um probleminha técnico no começo, né? Ficamos aí uns 15 minutinhos fora do ar, sem conseguir operar a plataforma, por isso também o adiantado um pouco da hora, mas dá tempo da gente trocar algumas figurinhas. E tem apareceu uma pergunta no chat do Bruno, espero que ele ainda esteja por aí, como combinado, né? As perguntas poderiam ser feitas durante a apresentação. Acho que foi muito bacana, eu que sou uma pessoa que é apreciadora do trabalho interprofissional, interdisciplinar, né? Ouvir uma arquiteta e um engenheiro químico falando de sustentabilidade foi muito interessante. E acho que quanto mais a diversidade também de pontos de vista, não só de profissionais, né, mas assim dos lugares que a gente percorre durante a formação, é muito interessante. E acho que quanto mais diverso for também esse entendimento de questões como qualidade de vida, saúde, ou sustentabilidade, que é o nosso foco aqui, é muito, muito bacana. Me senti muito contemplado aqui de poder ouvi-los aqui, a perspectiva trazida de campo, né, pessoas distintas, mas também com uma formação diferente. O Bruno perguntou, a pergunta dele foi assim, dentro dos pilares da qualidade de vida, como colocado pela associação, né, onde entra a vocação? Seria na questão ocupacional? Como é colocada a vocação? Para fazer uma liga, né, com o nosso tema, obrigado, a Midori, que fez a gentileza de colocar a pergunta do Bruno Santos. Eu vou pedir que vocês, obviamente, comentem um pouco sobre, assim, existe uma vocação para sustentabilidade? Como que a gente pode, né, trabalhar com esse desenvolvimento vocacional para uma preocupação da sustentabilidade? Achei interessante que tanto a Paola quanto o Marcelo trouxeram, ainda vindo por caminhos diferentes, muito mais uma visão de mundo que temos e que queremos, né? Porque quando o Marcelo qualifica, na visão dele, o amor
a Paola traz as questões de parceria, uma preocupação menor com ferramenta e mais com a intencionalidade, com a jornada, eu acho que é um pouco de uma vocação também, assim, no sentido de onde eu emprego o meu esforço, né? Então, eu queria associar essa pergunta do Bruno, mas também essa vocação para a sustentabilidade. Aonde que vocês colocam isso? Se é que vocês acreditam que haja uma vocação ou que ela tem que ser perseguida, enfim. Não sei se eu enrolei mais a pergunta, mas no sentido de fazer a provocação. Acho que passo a palavra para a Paola, não sei se o Marcelo já tomou um copo d'água, mas aí, como ela falou primeiro, chamo a Paola para fazer um pouco um comentário para o Marcelo, e aí depois a gente já caminha um pouco para o fim, tá bom? Para o encerramento. Vai lá, Paola. Eu vou falar de vocação para sustentabilidade, para qualidade de vida, da maneira como eu enxergo vocação, e até é um tema que eu gosto que eu trato muito em trabalhos relacionados à educação. Eu trabalho com educação de base territorial, né? E eu olho muito para isso, planejamento urbano também. Então, é pegar e descobrir, eu vejo a vocação assim, a partir desse processo da terapia que eu comentei na fala, sabe? É enxergar o retrato, né? Fazer o diagnóstico do que acontece, de como cheguei até aqui, e olhar para as possibilidades, né, do que é sustentável, né? Falando de sustentabilidade, por exemplo, o que e para o que é mais importante, ou é mais ou é prioridade, por exemplo, numa agenda, ou para atingir um objetivo que eu tenho como pessoa, como profissional do negócio, e trabalhando à medida em que desenvolvendo o que é possível desenvolver primeiro, né? Entender, eu gosto muito quando eu descobri que existem os aceleradores do desenvolvimento, né, na Agenda 2030, né, que objetivo ou que tema eu posso trabalhar primeiro numa determinada realidade, num determinado contexto, e o que está saltando ali geralmente ou é uma vocação ou é alguma coisa que impede a pessoa ou aquele contexto, território de desenvolver sua vocação. Então, isso, o que pode ser desenvolvido e que consegue ajudar a dar um salto, né, tanto para atingir o objetivo de sustentabilidade, objetivo de qualidade de vida. Não sei se eu enrolei demais, eu tornei muito complexo também, a pessoa das sociais aplicadas, conversando, mas eu acredito que é muito assim, é muito descobrir o que o contexto, né, o que fazer uma análise do retrato do momento e descobrir o que essa análise conta para a gente. Eu gosto muito, quando eu era professora de projeto, eu falava muito assim, olha, que no diagnóstico está a solução. Muitas vezes eu vejo isso, né? Tem as possibilidades, a gente consegue, se a gente tiver um olhar atento para as sutilezas, a gente consegue ver possibilidade de solução na situação que a gente está vivendo. Maravilha, Paula, foi super clara. Obrigado, viu, Marcelo? E você, o que você pensa sobre? Bem, eu vejo vocação como uma característica que as pessoas têm de se interessar por algumas coisas e não por outras. Nesse caso, eu entendo de BD e concordo com o que a Paula falou, mas eu estou olhando vocação sobre, então, sobre um interesse que é mais como se fosse um interesse natural que algumas pessoas têm com um determinado assunto. O que leva normalmente essas pessoas a desempenhar melhor, porque aquilo é um valor para ela, porque aquilo é alguma coisa que elas fazem com maior facilidade. De alguma maneira, aquilo, como ela falou, adquire uma prioridade para a vida daquela pessoa, então a pessoa faz qualquer coisa com mais prazer, ela faz alguma coisa então com uma... E como ela tem a tendência então a fazer com mais prazer e a fazer mais facilmente, ela também tem a tendência a ser líder. Ela tem a tendência a liderar outros que não têm a mesma vocação, digamos assim. Então eu vejo isso sobre essa ótica, eu vejo a vocação muito como um aspecto então de gostar de um determinado assunto, ter maior facilidade, com isso uma tendência a uma liderança natural. E se o interesse é em alguma coisa que hoje se traduz em sustentabilidade, apesar de então falar de sustentabilidade um aspecto muito restrito, eu diria o seguinte, que quando eu vejo, nós estamos olhando a própria implantação de um sistema de sustentabilidade familiar, eu vejo que a vocação é aquele dentro de uma família, senão aqueles que terão
como vocação, serem os líderes na melhoria da qualidade de vida. Serão que vão puxar a família a dizer assim, olha, para onde é que nós queremos ir como família? O que nos atrai? Onde nós somos bons? O que nos falta? Então, a vocação, para mim, vai ficar clara no momento em que as famílias trouxerem para dentro dessa discussão o que interessa mais para elas, e a partir daí, um objetivo claro de vida para a família e assim conseguirem ter os resultados que elas querem ter de forma mais fácil. Eu vejo vocação dentro do meu contexto dessa forma. Muito bacana. Enquanto vocês falavam, me veio uma definição que eu vi certa vez, que vocação é voz do coração, né? Então a gente dá ouvidos à voz do coração, e se a gente puder dar ouvido às vozes da nossa família, né? Do nosso meio mais próximo, que pode ser a família, pode ser um grupo de amigos também, no meu entendimento, são vozes do coração unidas aí em parcerias, enfim, para um mundo melhor. A gente está, olha, são 19h35, a gente eu acho que o tempo ali que a gente teve no começo, a gente contemplou aqui. Queria dizer que as apresentações de PowerPoint, né, podem ser pedidas para a Paola e para o Marcelo, eles deixaram os contatos. Se vocês tiverem dificuldade, porque a apresentação fica gravada também, pode solicitar para a BQV, a gente repassa o contato tanto do Marcelo quanto da Paola. E eu vou pedir para vocês aí tecerem palavras finais, enfim, deixar uma mensagem aí que possa ficar sustentada na internet, porque vai ficar gravado, né? E uma mensagem final de vocês. Eu acho que começa pelo Marcelo, vai para a Paola e depois eu dou uma boa noite aqui para a gente poder encerrar a transmissão. Vai lá, Marcelo. Olha, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a todos que conseguiram ficar mais 25 minutos quase conosco depois por essa interrupção. Agradecer, então, por estarem aqui e por poder nos dar a oportunidade de expor um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa vida e um pouco daquilo que nós acreditamos, né? Eu fico muito satisfeito de ter podido colaborar também com a BQV, porque eu acredito muito nessa mensagem que a BQV divulga, naquilo que a BQV, a razão de ser da BQV, que é promover a qualidade de vida das pessoas, e nós estamos tentando, então, promover a qualidade de vida das pessoas por meio das suas famílias, porque acreditamos que a família é realmente a célula máter, e a partir do momento em que entra o aspecto emocional na discussão sobre sustentabilidade, que eu acho que é uma das grandes coisas que a sustentabilidade familiar pode trazer, é o aspecto emocional, não apenas o aspecto muito político ou assim, racional. Então, eu queria agradecer o momento que vocês nos deram e estou à disposição para, como você falou, Douglas, para poder ajudar quem nos procurar e quiser mais alguma informação. Muito obrigado. Boa noite. Paola? Eu também gostaria muito de agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, por ter a oportunidade também de conhecer a visão do Marcelo, como ele fala de temas que já passaram pela minha vida de outra maneira. Eu acho isso muito maravilhoso, poder conhecer temas sobre outra ótica. E também muito, porque como eu comecei a fala, eu vou encerrar, assim, a questão da qualidade de vida e de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dentro das minhas capacidades e da minha vocação é o que me levou a escolher o que eu ia fazer no mundo. E para o mundo também, né? E por mim também, como pessoa, como para ter um pouquinho para ter felicidade também nesse campo da vida. Então, eu fico muito, muito, muito feliz e muito agradecida por poder fazer parte dessa conversa e também com a tua presença aqui, né, Douglas? A gente também tem que valorizar essas relações que a gente sempre tem alegria de cultivar. Agradeço muito pela oportunidade e transmito aqui a admiração pelo trabalho, né? E assim, a importância de ter uma associação que cuida da nossa qualidade de vida, que é um aspecto que acredito que está cada vez mais relevante para as pessoas por experiências, né? Então, muito obrigada. Maravilha. Paola, Marcelo, muitíssimo obrigado, viu? Deixar aqui a mensagem que vocês não se esqueçam que essa apresentação ficará gravada, então se você lembrou de um amigo, de um colega de trabalho, alguém da família, compartilhe ali o canal da BQV, conheçam, para quem não tem muito acesso, ainda tem informações lá no nosso site, se tornem associados. A Associação Brasileira de Qualidade de Vida agrega, é acolhedora para discutir esses temas, né? Deixo um convite aqui para vocês salvarem a data do dia 30, que provavelmente nós teremos
um próximo webinário que está em fase final aí de ajustes e deve se confirmar no dia 30, e dizer que eu desejo uma boa noite para vocês, uma boa semana, né, um início de Copa do Mundo bacana também, rumo ao final do ano, né, que a gente possa ter ações sustentáveis em todas as nossas dimensões, que a gente possa sempre, de alguma maneira, nos aproximarmos e construirmos colaborativamente, seja com as famílias, com o nosso entorno. Obviamente, cada um, aquela história, cuidando do seu jardim, já faz bastante. Se a gente puder também dar uma forcinha no jardim do vizinho, acredito que a gente tem possibilidade de ter uma vida mais sustentável. Então, assim, com isso, em nome da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, eu encerro a nossa transmissão, agradeço o tempo, dedicação, e até uma próxima oportunidade. Paola e Marcelo, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, e até a próxima.